Curioso, né? Como as histórias que são contadas de criança pra gente, as histórias sempre têm um começo, um meio e um fim. E as histórias de criança, essas histórias em que a gente se acostuma de criança, não só tem um começo, um meio e um fim, quanto tem um final feliz. São histórias maravilhosas, histórias entre o bem e o mal, histórias em que o tempo para, em que a felicidade se eterniza. Eu recebo muitas pessoas, homens, mulheres, se queixando de feridas que ficaram abertas, de relacionamentos passados. Se perguntam por que será que é tão difícil esquecer alguém que ficou atrás? Por que é tão difícil seguir a vida? Ou mais ainda, por que será que persistem em repetir um padrão nas suas escolhas, como se quisessem de alguma forma reviver algo, voltar a um momento de sua história, de uma história que foi abortada, de uma história que não terminou. Todos nós vivemos muitas histórias na vida, histórias felizes, histórias tristes, histórias que nos trazem muita felicidade, histórias de chegadas, de partidas, histórias de grandes paixões e grandes desilusões. É interessante como muitas dessas histórias que vivemos parece que ficaram no ar, não foram bem fechadas, não foram concluídas. E persistimos ainda assim em tentar resgatar essas histórias que ficaram para trás através das novas histórias. Estamos diante do novo e ainda assim teimamos em buscar o que é mais antigo. Teimamos em buscar o familiar, aquilo que foi deixado para trás em cada uma dessas histórias. Por que não simplesmente seguimos em frente? Aceitamos os nossos limites, os limites do outro, aceitando de que aquela história era para ser vivida e foi vivida plenamente da melhor forma. Mas como qualquer história, ela durou o tempo e foi até onde poderia ter ido. É tão bom quando temos essa noção de finitude, quando podemos nos desapegar de nossas histórias, quando podemos levar algo de cada uma dessas histórias conosco, na nossa bagagem, e com cada aspecto que a gente vive e vivemos, que nos permitimos a viver em cada uma dessas histórias, podemos acreditar que estamos levando como uma grande bagagem de vida. Essa é a vida. A vida é feita de muitas histórias, muitas delas que aparentemente parecem inconclusivas, histórias que não foram fechadas, talvez não da forma como imaginávamos,
Mas sim, a cada história que vivemos, elas duram o tempo exato da nossa necessidade, da nossa tolerância, do que poderia ser vivido nesse momento. Sim, buscamos sempre reparação, sempre um aprimoramento diante do novo, sempre buscamos um resgate de algo que ficou para trás. É fato, temos uma essência que se mantém. Temos alguns personagens que se repetem diante da vida e diante do outro, que teimam em tentar comunicar algo para si e para o outro, múltiplas vezes, inúmeras vezes, e que repetem sim comportamentos. Mas temos sim a oportunidade de nos reinventar a cada relacionamento, a cada momento, a cada diálogo. Acreditem, assim são os relacionamentos. Mudanças de estações, músicas que se alternam, novos tempos, e que a cada momento nos transformamos. Deixar algo para trás é necessário, é importante, para que sigamos em frente.